Vamos à palavra do Senhor? Expositivo de Marcos, capítulo 2. Hoje nós encerraremos o capítulo 2. Ufa, hein? Sabe quantas pregações? Que pregação é essa? É a número 15º. É a 15. 15 pregações para a gente completar o capítulo 2. E a gente segue em frente. Dos versículos 23 até o 28. Marcos 2, 26 a 28. E hoje a gente vai abordar um tema interessante também para a nossa vida. Marcos capítulo 2, versículos 23 ao 28. Onde lemos o seguinte: aconteceu que, num sábado, que dia que era? Um sábado. Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Querido Deus, nós temos aqui exposta a Tua palavra, feita a leitura, nós precisamos da Tua bênção, que a presença santa do Teu Espírito esteja sobre nós, nos ajudando na compreensão desse texto e das pequenas dificuldades que ele apresenta, para que nós possamos firmar a nossa fé na Tua palavra santa, pura, e claramente entender o que houve e entender qual é a mensagem que ela nos traz para os nossos dias. Que o Teu Santo Espírito fale conosco e nos conduza para a verdade das coisas. Em nome de Jesus oramos. Amém, digam amém. Graças a Deus. Eu vou deixar para consagrar as ofertas e os dízimos depois da palavra, tá bom? Olha, meus queridos irmãos, nós temos aqui um texto muito interessante. E o título dessa mensagem de hoje é Conflitos da Fé. E justamente por conta daquilo que houve. E muitas pessoas, por conta de diversas formas de se interpretar a Bíblia, absorvem apenas alguns lados que ela traz. A palavra de Deus ela é muito ampla e muito rica e intensa no seu saber. E nós precisamos, como também, dirigir a nossa vida dentro desse tema. Nós não guardamos o sábado, não é? E existe aí um histórico todo baseado na questão da ressurreição de Jesus. Por que nós temos o domingo como dia de descanso? Aliás, nós não guardamos nem o domingo, não é? Porque muitas pessoas trabalham ao domingo, muitas pessoas não têm no domingo um dia para guardar-se para exclusivamente adorar ao Senhor. Então, o projeto da guarda de um dia para santificação e adoração a Deus, ele não existe mais. A verdade dos fatos é essa. Nós separamos o domingo porque ele foi transformado em um dia, se não me engano, isso aconteceu depois de 300 anos depois de Cristo. Acho que foi Carlos Magno que colocou o domingo como um dia para se ter uma folga semanal. Depois que os cristãos da igreja primitiva começaram a fazer as suas reuniões, eles guardavam o sábado porque eram judeus. Então, mas aos domingos, que era o próximo dia depois do dia do descanso, é que eles faziam as suas reuniões. Então, eles começaram a realizar suas reuniões, seus encontros, seus cultos propriamente no domingo.
Então, o dia do domingo se tornou um dia memorável por conta de ser o dia que o Senhor ressuscitou, o primeiro dia. E aí começou-se a chamar, depois de um tempo, que aquele dia era o sábado dos cristãos, que seria uma alusão ao dia do descanso. Mas ainda assim, eles mantinham a tradição, segundo a lei, segundo o judaísmo, de guardar o sábado. Mas eles foram aos poucos se libertando disso. Paulo escreve muito sobre isso. E ele faz uma contraposição relacionando o sábado e relacionando o dia do Senhor, relacionando o sábado e a lei, relacionando a lei e a graça, e qual é a nossa posição. Então toda a construção de fé para os cristãos foi se tornando algo mais distante da lei, mais distante dos preceitos de Moisés. E o que Paulo fala, e depois no final dessa pregação eu vou concluir com esse pensamento, é que nós estamos debaixo da graça. E porque estamos debaixo da graça, nós não descumprimos a lei, mas por causa da graça, a lei, naqueles que são de Cristo, se cumpre. E você vai entender isso hoje. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é a imposição da lei para aqueles que estão andando diretamente com Jesus e que, por justa causa, estão tomando uma atitude que parece estar transgredindo a lei. Então entendam, nesse momento a lei está em evidência, o sábado está em evidência, a lei de Moisés é o que se pratica, os fariseus são os intérpretes da lei e são os líderes religiosos que orientam as pessoas. Aí surge Jesus. Jesus vem e começa a fazer a interpretação mais pura daquele conceito que a lei ensina, da verdadeira razão pela qual a lei veio a existir. Ao longo de centenas de anos, os fariseus e os religiosos foram transformando esta lei em um dogma difícil de se seguir. E colocando sobre essas palavras, esses ensinos simples, um peso impossível de se viver. Então eu leio o seguinte para vocês. Assim como nós, em nossos dias, me parece que as pessoas na época de Jesus não eram muito diferentes das de hoje, por muitas razões. Em se tratando de levantar questionamentos e dúvidas acerca de Jesus e seus discípulos, aqueles mestres da lei eram mestres nisso. Em quê? Em levantar questionamento, em levantar acusação, sem se importarem de fato com o que estava sendo trazido pelo teor transformador da mensagem de Cristo. Eles somente estavam buscando encontrar uma falha. Este é, portanto, um sinal para a igreja de hoje. Qual é o sinal para a igreja de hoje? A oposição à mensagem genuína do Evangelho. Hoje as pessoas veem um pastor pregando o Evangelho de forma genuína, a primeira coisa que eles vão achar é que é cansativo. Ai, que coisa cansativa. Ai, que canseira que me dá ouvir isso. Vai de novo falar da importância da palavra, de novo falar da importância da oração, de novo falar contra o pecado, mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Se o Evangelho incomoda, é porque o pecado na vida da pessoa está incomodando a pessoa que não quer sair do pecado. Porque aquele que vive no Senhor, ele vive com alegria a graça do Senhor. Isso é diferente, irmãos, porque foi transformador. Então, olha só, o Evangelho só acusa aquele que está fora do Evangelho, porque ele traz à tona a sujeira. Por isso que você tem que conhecer muito bem a palavra de Deus, para entender que aquilo que você vive é a liberdade no Espírito Santo, e não a acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Então, o grande tema deste conflito da fé, na pregação de hoje, é a acusação daqueles que usam a Bíblia, ou no caso aqui a Torá, as leis, justamente para poder medir o pecado do outro. Jesus em outro momento vai falar contra os fariseus hipócritas que colocam
que não percebem a trave que tem no seu olho, mas ficam fazendo questão de acusar o irmão pelo cisco que está no olho dele. Irmãos, nós não somos diferentes disso. Nós não somos. Tem gente que está na igreja tanto tempo, que parou de ler a Bíblia, parou de orar, parou de buscar piedade, uma vida de piedade no Senhor, e se acostumou com a religião. O que acontece com essa pessoa? Porque ela não está alimentando mais a fé dela, não está mais praticando a piedade, o que sobra para ela? Ao invés de olhar para a Bíblia, olhar para o outro. Opa, a pastora está com essa calça aí, hoje essa cruz vermelha da pastora está muito vermelha. Acho que não devia estar aqui assim. Sexta-feira nós tivemos uma reunião de pastores titulares e a minha esposa me deu um presente, um agasalho de moletom. E eu vim com o agasalho de moletom na reunião dos titulares. Garanto para você que tinha gente que me olhou do pé abaixo e não viu um justo sequer. Mas eu estou cometendo pecado? Claro que não. Pastor, pode vir de bermuda na igreja? Aí não, né? Claro que pode. Desde que seja uma bermuda decente, desde que não chame a sensualidade, tem tudo isso. Não é que nem aqueles... Lembra aquela época que a garotada estava vindo com as bermudas que vinha até aqui no meio do traseiro e aparecia a cueca da pessoa? Aquilo ali é indecente para mim. Ali eu não vejo nada de legal. Então, não, menino, por favor, puxa esse negócio para cima aí, ajeita essa roupa, né? Não tem problema vir de chinelo, de bermuda. Qual o problema? Não vejo problema. Sinceramente, não é desrespeito para com Deus. Se ele está bem vestido, se está adequadamente vestido, está calor, pode vir. O problema é a sensualidade. A mulher, antes de sair de casa para poder vir à igreja, precisa ver se ela não está provocando a sensualidade no seu decote, no comprimento da roupa. É assim, é simples, é fácil. Você vai entrar no Fórum de São Paulo, você não pode entrar sem camisa. Entenderam? Então, cada um de nós pode estabelecer um padrão ordeiro, mas quem parou de orar, parou de buscar a misericórdia de Deus, parou de buscar piedade, parou de olhar para os seus pecados, começa a querer acusar o pecado no outro. E aí, Jesus vem e trava uma batalha com esse tipo de pessoa, que é o chamado fariseu. E eu posso dizer para vocês que nós temos muitos crentes fariseus nos dias de hoje. Nessa igreja não, graças a Deus, né? Irmãos, vocês têm que se acostumar comigo. Vamos lá. Devemos refletir nessa manhã se nós também não estaríamos cometendo o mesmo erro. Estamos de fato de qual lado? É a pergunta que eu faço. Estamos do lado do novo de Deus ou das tradições? Lembra da pregação do domingo passado? Qual foi o embate dos fariseus com Jesus? O que Jesus falou acerca do odre novo e do vinho novo? Do remendo de pano novo em roupa velha. Lembra? Jesus continua aqui a mesma batalha. Ele está continuando o ensino do sistema novo, da interpretação profunda e verdadeira no sistema antigo que não cabe. Primeiro aspecto é o sábado e a fome. Vá lá para o versículo 23 então. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Era sábado, sim, irmãos. E não é por isso que a missão deveria parar. Ou seja, sábado está acontecendo, Jesus está pregando, está andando, está caminhando, a missão continua. Era sábado, sim. E o sábado havia sido instituído para ser um dia onde as pessoas se dedicariam a Deus. Para isso que o sábado foi instituído. Teriam seu descanso merecido, ofereceriam culto agradável a Deus e ao seu Criador. Mas não havia nenhuma implicação contra um homem faminto entrar nas terras de um desconhecido para saciar a fome dele. É claro, desde que não levasse consigo nada além daquilo
que matasse a sua fome. Quer confirmar isso comigo? Vá lá para Deuteronômio 23, versículos 24 e 25. Olha que interessante. Isso é preceito da lei. Ordenança, Deuteronômio são as orientações. Devarim, em hebraico. Palavras ditas, que são para ensino, orientação do comportamento do povo. Deuteronômio 23, versículos 24 e 25. Onde lemos o seguinte: quando entrarem na vinha do seu próximo, aqui está falando de vinha, mas vale para outros tipos de cultura. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, saciados. Porém, não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos. Porém, não devem colher nada com a foice, ou seja, para levar embora. Então, versículos 24 e 25. Eu li errado aqui, 24 e 25. Capítulo 23, versículos 24 e 25, tá? Então, de novo. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos. Porém, não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. O que isso significa? Significa que Deus está estabelecendo um padrão de misericórdia para o faminto. Um padrão de redenção. Ele já está prenunciando aqui o coração amável de Deus. E que cada pessoa deve ser bom recepcionista. Se vocês observarem bem, quando Abraão recebe a figura de anjos para anunciar-lhe a vontade de Deus, ele serve a eles pão, ele serve a eles comida, porque não sabia que estava hospedando a anjos. Então, um dos padrões, desde a antiguidade, antes mesmo da lei, antes de Moisés, já em Abraão, era se recepcionar bem, para que ninguém ficasse mal recebido, para que ninguém ficasse com fome. Um visitante que viesse em casa, eu receberia dando a ele comida. Então a comida não se deve negar. Então um homem tem uma plantação, não é uma invasão para roubar a sua plantação. É um homem que entra com fome na plantação do outro e colhe uma espiga de trigo, debulha e come para matar a sua fome. Isso é um ato de misericórdia. Os discípulos de Jesus estavam com fome. Passaram no meio de uma plantação de trigo. Eles sabiam dessa regra. Só que os fariseus, que sabiam também disso, não os acusavam de ter colhido as espigas para comer. Era sábado. Eles os acusaram por ter debulhado a espiga. Olha que coisa. E o ato de debulhar, na visão de uma lei rígida, era trabalho. E no sábado era proibido trabalhar. Mas não era trabalho. Eles estavam querendo encontrar uma desculpa para acusar Jesus e acusar os seus discípulos. Eles estavam colhendo, debulhando para comer. Então não havia nada ilícito nisso. O sábado e a religião, versículo 24. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito nos sábados? Então, meus irmãos, é bom lembrar que a seita judaica dos fariseus tinha como premissa, então, a interpretação da lei. Mas ao longo dos séculos que se passaram, isso se tornou uma verdadeira tormenta insustentável e impraticável sobre os mandamentos que Deus havia trazido ao seu povo. O objetivo dos fariseus, então, não era a preocupação em que se cumprisse a lei, na forma deles de aplicar, e sim de acusar os discípulos, como eu falei. E indiretamente aqui, desacreditar a mensagem e todo o ministério de Jesus, pois ele e os seus discípulos estariam infringindo a lei no tocante ao trabalho de debulhar as espigas de trigo. Eles queriam acusar. Jesus já estava incomodando, Jesus já estava trazendo algo muito diferente, Jesus já estava trazendo algo muito novo. É como o pastor Gildo chega aqui 4 anos atrás e pinta a igreja de cinza.
não é? Um susto enorme, meu Deus, escureceu tudo, vai pôr mais luz, vai melhorar aqui a iluminação, está escuro esse negócio. Por quê? Porque choca, é muita mudança, estamos acostumados. Nós estamos trabalhando um lema na nossa liderança, e o lema é ampliando a visão, cumprindo a missão. Ampliar a nossa visão, ampliar a nossa maneira de enxergar as coisas, ampliar pela palavra de Deus, porque assim, tendo a mente ampliada, nós temos a leveza de cumprir uma missão difícil, e não uma cobrança de sermos guiados embaixo de uma lei rígida. É mais difícil, irmãos, ser crente, vivendo a liberdade cristã, do que se nós tivéssemos um conjunto de regras para seguir. Por quê? Porque viver a liberdade cristã vai dar para cada um o seu limite. Para um é pecado fazer tal coisa, sim. Para outro não é. É claro que eu estou colocando aqui questões que não são exageradamente ou claramente pecaminosas, certo? Por exemplo, adultério vai ser pecado para todo mundo. Roubo vai ser pecado para todo mundo, ok? Então tem coisas que são de fato. Agora, existem algumas coisas que nós questionamos, trazemos para a nossa vida que são comuns e desde que sejam feitas de forma equilibrada, não são pecado. Na minha época de garoto era pecado jogar futebol. É pecado jogar futebol para você, irmão? Por que não era? Por que naquela época era pecado jogar futebol? Isso que eu já era quadrangular. Tá? O pessoal chamava de igreja da porta larga, né? Aliás, aqui tem 2 portas bem largas. Por que dizia-se isso? Porque os jogadores de futebol, Alexandre está aí, né? Jogou futebol profissionalmente um tempo. Os jogadores de futebol daquela época tinham como comportamento o desvio de conduta, que era muita bebida, mulheres, entendeu? Então as viagens e tudo mais, então tudo aquilo atribuía. E para as pessoas da cidade, que eram os amadores, o que acontecia? Bebida à vontade, embriaguez à vontade. Lá no lado, no campinho, onde tinha lá em Mogi Guaçu, para baixo da nossa igreja, tinha biqueira de drogas lá. Então tudo isso ia acontecer. Então o pessoal associou o futebol ao pecado. Associou o futebol a tudo aquilo que não prestava. E aí virou pecado jogar futebol. Mas não é pecado jogar futebol. O pecado é o que a pessoa faz. O Val está defendendo o futebol. Eu também estou, Val. Viu? O pecado é o que a pessoa faz. O pecado é o erro que a pessoa tem ali. Eu gosto muito de jogar sinuca. Meu pai, quando me via jogando sinuca, ele ficava possuído. Ele falava, filho, vem cá, deixa eu ensinar um negócio para você. Não dá para você jogar mais isso. Eu falei, mas pai, eu era adolescente, eu gostava. Comecei a pegar o jeito. Nunca joguei a dinheiro. Gostava. Meu pai falou uma coisa para mim que me chamou a atenção. Falou, olha, o problema não é a sinuca, mas é onde a mesa da sinuca está. Esse que é o problema. E lá, você não está bem inserido. Então não dá para você jogar sinuca, porque aquele ambiente não é bom. Eu parei de jogar sinuca naquele tempo. Até que depois começaram a aparecer umas mesinhas de sinuca em chácara, de amigos, tudo mais. Tudo bem, sem problema. Sem problema, irmão. Aí você fala sobre vício, sobre ficar viciado naquele jogo. Fala para o seu filho parar de usar esse celular maldito que está perturbando a vida dele. Está viciando. É a mesma coisa. Tudo aquilo que ultrapassa os limites do equilíbrio traz para a pessoa um malefício. Não é bom. Hoje em dia o celular te apresenta um registro de quanto tempo você gastou com ele. Não é? E tem alguns aplicativos que estão insistindo para você ficar assistindo coisas para ganhar uma grana. Para você ficar mais ligado naquilo. Não, mas é porque eu estou ganhando um dinheirinho. Quanto você ganhou até agora? R$5. Né? Vale a pena? Para depois você não ter descanso na memória? Tudo isso está inserido nessa questão. Nessa questão da lei, da religião,
Da preocupação em acusar ou da preocupação em se justificar? Jesus está nos trazendo uma palavra hoje para que você comece a procurar equilíbrio nas coisas que você vive dentro do Evangelho. Aí Jesus vê essa acusação dos fariseus que estão dizendo para ele: olha, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito aos sábados, e Jesus vai e responde o seguinte, versículos 25 e 26. Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade, teve fome, ele e seus companheiros? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, depois eu vou falar sobre isso, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. Jesus vem e usa o exemplo de um homem dos nomes mais importantes da religião judaica, Davi, o grande rei Davi. Aqui ainda não era rei, aqui ele já havia sido ungido por Samuel no passado, mas agora ele está como um soldado de Saul. Saul já tinha feito com que Davi casasse com a sua filha, a sua segunda filha, só que Saul se enche de ira depois que Davi sai para as batalhas, e ele ouve as mulheres cantando acerca de Davi. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Parece que um espírito mau entrou dentro de Saul e ele começou a querer matar Davi, porque ele ficou preocupado que Davi fosse ocupar o trono, matar os seus filhos e destituir o seu poderio. E então ele começa, volta e meia, ele começa a se reencontrar com Davi. Davi foge dele, e a cada reencontro ele tenta matar. E Davi, nos encontros dentro de uma caverna, ele vai lá e corta um pedaço do manto de Saul e mostra: olha, peguei. Em outro momento, Saul está no acampamento, Davi vai lá, consegue entrar do lado de Saul, pega a sua lança, pega o seu jarro de água, leva, e ao longe depois mostra: olha, eu estive 2 vezes com a oportunidade de te matar, mas não fiz. Saul parece que volta o seu coração, tentando apaziguar, chama Davi de meu filho. Davi realmente não quer tomar nenhum partido com aquilo, e Davi está em fuga com os seus soldados. Tinha cerca de 400 soldados que caminhavam com ele, e ele, com os seus companheiros ali, poucos que estão com ele naquele momento, ele chega na tenda do santuário, onde não era Abiatar, era Aimeleque, que era o sumo sacerdote naquela época. Abiatar era filho de Aimeleque, porque depois Saul manda matar os sacerdotes que estão profetizando em favor de Davi, e sobra só Abiatar. Então, quando Marcos vem e traz aqui o nome de Abiatar para esse contexto, Abiatar é como se Jesus estivesse dizendo que Abiatar era o sumo sacerdote nesse momento. Abiatar foi considerado sumo sacerdote depois, porque era Aimeleque que era o sumo sacerdote com o qual Davi conversou. E Davi vai lá e fala assim: olha, eu estou com fome, o que você tem para eu comer? E Aimeleque diz: eu só tenho os pães da proposição, porque já trocamos, eles trocavam semanalmente os pães da proposição, e aqueles que estavam frios, os sacerdotes que comiam dos 12 pães. E então Davi vai e come. Não existe um registro bíblico que aquele ato que Davi fez, que era impróprio para ele, impróprio aos seus companheiros, tenha lhe trazido um prejuízo danoso diante de Deus. Não foi um ato comum, permitido, mas também não foi pecado. Essa é a questão. Está entendendo? Essa é a questão. Quando Jesus vem e coloca justamente Davi e fala assim: olha, se vocês não lembram que justamente Davi come os pães da proposição, que não eram para eles a não ser para os sumos sacerdotes, porque eles eram pães sagrados, ele come para matar a fome, porque ele estava fraco, ele não aguentava mais andar, precisava comer alguma coisa para ter energia, para continuar a sua caminhada. E Deus não lhe imputou pecado relacionado a isso. Jesus lança isso em rosto àqueles homens. Aqui nos deparamos com a sabedoria e a perspicácia de Jesus. Quando eu estava estudando isso em casa,
falei com a minha sogra, falei, Jesus é demais. Jesus é demais. Ele tem a resposta sempre na ponta da língua, para poder entregar nesse jogo, nessas farpas que esses homens estão tentando desestruturar a igreja que ele está construindo. Ele vai dar uma resposta pronta. A perspicácia. Jesus cava fundo na história e traz como resposta um feito em semelhança ao rei mais admirado da história dos judeus, Davi. Isso cala aqueles homens, irmãos. Pois se o próprio Davi, evidentemente em situação de fuga, ele vem e toma das mãos do sumo sacerdote os pães para suprir sua fome e suas necessidades, quebrando as regras ditadas por Deus a Moisés, e não há relatos de que isso havia se transformado em pecado, então por que razão os discípulos estariam impedidos de debulhar uma espiga de trigo e matar sua fome? Aí agora Jesus está contra a religião local, versículo 27, e Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vejam, a guarda do sábado não começou na criação do mundo, o que muitas pessoas pensam. E é bom você abrir a sua mente para isso. No detalhamento do Gênesis, quando fala que Deus descansou no sétimo dia, é apenas um relato de que Deus descansou no sétimo dia. Mas a guarda do sábado só foi acontecer quando isso se tornou o quarto mandamento dos 10, depois que Moisés recebe as tábuas da lei. Antes disso, não há relatos de que alguém guardasse o sábado, irmãos. Entendem? Então, é muito interessante que você perceba esse detalhe. Tá? Só com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que aparece a guarda do sábado. Separe o sábado para o santificar, o sábado é o dia do Senhor, o sábado é dia sagrado, você não deve trabalhar, tal. Para quê? Para poder ter aquele dia em descanso físico, em recuperação das suas energias físicas e para adoração ao Senhor. Mas isso só aconteceu a partir de Moisés. Na criação do mundo, o relato diz apenas que Deus descansou no sábado. Isso é muito interessante. Para que pudéssemos entender isso, nós podemos ver que não foi estabelecido para que o homem se tornasse escravo do sábado. O homem não é escravo do dia do descanso, do dia da guarda, tendo que obrigatoriamente cumprir seus rígidos dogmas e preceitos. Não, ele não é escravo da religião. Você não é escravo da religião. Jesus não quer te fazer escravo de dogmas, daquilo que tem que ser feito ou que não tem que ser feito. Jesus quer que você seja escravo por amor a Ele. Paulo que fala sobre isso, agora eu me tornei escravo do meu Senhor, mas porque eu escolhi. Eu me lanço a esse senhorio. O fato de você chamar Deus de Senhor, Jesus de Senhor, remete ao escravo do passado, que chama o seu senhorio de Senhor, para lhe servir. Então nós somos escravos de Cristo por amor, porque Ele nos deu uma vida abençoada. O Senhor, irmãos, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus pelo homem é de tal forma profundo que não tornaria o homem escravo de um preceito religioso. Pense nisso. Deus quer ser adorado por aqueles que entenderam a profundidade do seu amor por eles e de forma recíproca também o amam. Eu amo a Deus porque Ele me amou. Eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo ao Senhor porque Ele cuida de mim. Eu sigo a Sua palavra porque ela é boa, não porque ela é dura, rígida. É porque ela é boa, é porque ela me libertou. Eu mudei meu estilo de vida
do pecado. Eu abandonei a prática das coisas erradas porque eram erradas. Porque tudo aquilo que estava me matando, Jesus me libertou. Jesus me libertou. Então tire da sua vida as coisas que te matam. Tire da sua vida tudo aquilo que destrói a sua vida, a sua alma, que destrói o seu corpo, o seu físico. Isso é pecado. Aquilo que destrói o meu corpo, que está destruindo meus órgãos, isso é pecado contra mim e contra Deus que me fez. Então eu preciso me libertar e entender que os limites da liberdade em Cristo estão pairados na adoração que eu posso prestar a Ele. A Bíblia diz: oferecei a Ele um culto racional, levantai mãos santas, sem ira e nem contenda. A Bíblia diz: quando você for ofertar ao Senhor, conserte-se primeiro com o seu irmão e depois traga a sua oferta, porque senão Deus não recebe a sua oferta. Existem inúmeras questões que falam sobre as questões morais da nossa vida, que são muito mais difíceis de serem consertadas do que um comportamento destrutivo. O comportamento destrutivo viciante que está impregnado na nossa alma, Deus tem poder para curar. Jesus tem poder para te libertar. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo e vivemos para Ele, Ele nos amou. O amor de Deus revelado em nós nos torna, na direção de Deus, amantes de Deus, obedientes à palavra de Deus, não por obrigação, mas por amor. Versículo 28, Jesus é o Senhor do sábado. Assim como o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É interessante observar que o termo Filho do Homem é dito por Jesus cerca de 80 vezes no livro de Marcos. E eu quero salientar um negócio para você. Esse termo é importante. Traduzindo a palavra Filho do Homem, ela vem do termo hebraico Ben Adam. Adão. Ben em hebraico é filho. Filho de Adão. A palavra Adão, ela é derivada de uma outra palavra hebraica que é Adamá. Adamá é terra. Aquele que nasceu da terra. Que ele foi feito do barro. Tá bom? Então, quando Jesus se chama de Filho do Homem, ele na verdade está pronunciando filho de Adão. Filho da terra. Ou seja, isso tem duas conotações. A primeira, que Jesus não está distante dos homens. É o Emanuel, é o Deus presente. Ele se fez carne para habitar no meio dos homens. Então, para estar próximo das pessoas. Por isso ele é chamado de filho da terra, filho do homem. Mas também, filho do homem, porque ele é filho do Criador. E aí, nessa questão da sua divindade, manifesta-se aqui o seu teor de dominador sobre uma interpretação equivocada que os homens estão fazendo acerca da lei. Então ele está dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não há razão nenhuma para que os seus discípulos, sejam os daquele tempo ou sejam os de hoje, não há razão nenhuma para que esses discípulos se tornem escravos de dogmas humanos. Tudo aquilo que Deus fez é e sempre será perfeito, inclusive o sábado. Mas os homens e seus corações corrompidos desviaram sua santa palavra do curso correto das coisas. Por isso existe tanta igreja por aí, que cada uma traz para si aquilo que lhe convém. É importante que o Senhor levante pastores, pregadores, que interpretam a palavra segundo a palavra, para que o rebanho de Cristo seja bem guiado. Eu concluo dizendo o seguinte: Jesus não é contra o sábado. Jesus é o sábado, irmãos. Ele é todo o cumprimento da lei. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim, no original grego, significa direção. É telos ou telos, que não é final de acabar a lei, de destruir a lei, mas é final no sentido de ponto final.
de lugar final, de chegamos ao final, de encontramos o final. Então, telos está dizendo o seguinte, porque telos é Cristo, porque o final, o ponto final, onde a lei chega, é Cristo. A lei vai encontrar-se em Cristo, ou seja, Cristo absorve a lei quando ela o encontra. O Cristo de Deus, o Messias, o esperado, ele é maior do que toda a lei. Então nós, quando estamos em Cristo, cumprimos a lei. Quem está nele, integralmente, cumpre o mandamento da lei. Ele, Jesus, é a graça que nós não somos merecedores de receber. Ele, Jesus, é o perdão que nós jamais conseguiríamos obter. Ele, Jesus, é a cura para todas as nossas enfermidades. Ele é a paz que nenhum bem ou pessoa conseguiria nos fornecer. Jesus, o Cristo, o fim da lei é todas essas coisas. Aquele que está em Cristo, irmãos, vence o mundo. Aquele que está em Cristo vence tudo. 1 João 5,5 diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se a sua vida hoje vem sendo conduzida por tradições religiosas, baseadas no que se pode ou não fazer, você não está em Cristo. Sinto muito dizer isso para você. Se a sua forma de viver Cristo é baseada no que pode ou não pode, isso não é viver em Cristo. Você não está em Cristo. Para estar em Cristo, nós encontramos a liberdade das correntes do pecado, sim. Nós não temos mais desejo de voltar para o pecado, mas também nós não somos escravos de um padrão dogmático e religioso que mente para nós e que tira de nós a essência da vida e a alegria de servir a Deus. Aquilo que eu digo hoje, em nome de Jesus, com profundidade no meu coração, se a revelação da graça ainda não chegou por completo em sua alma, renda-se hoje mesmo ao Senhor e peça para que Ele se revele a você na pessoa do Espírito Santo de Deus, para que você conheça o que é o amor de Deus. Que Ele se revele. A vida amargurada, irmão, mudará de sabor. A vida tenebrosa se encherá da luz de Cristo. Jesus é a nossa luz. O Senhor do sábado, o Senhor da vida, o Senhor das nossas vidas. E assim nós vemos como se vence o conflito da fé em Jesus.